Fala aí, galera, tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Eu sei que a gente não está passando um momento aí muito bacana, mas é momento da gente unir forças e vamos juntos aí trabalhar para a gente poder continuar a nossa história e realizar o sonho aí que é entrar numa vaga numa universidade dessa federal que a gente sonha muito junto, né? E a gente vai continuar sonhando, né? Qual a intenção de hoje? A gente continuar o módulo de ligações químicas, né? Eu vou dar uma repassada onde a gente parou mais ou menos e vamos retomar daqui para frente com vídeos curtozinhos para que a gente possa terminar os assuntos de ligações químicas, que é um assunto importante aí para o Enem, né? O que a gente tinha visto antes? A gente viu que tinha as ligações químicas, né? As interatômicas, você tinha a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. A gente já deu uma olhada na ligação iônica, o que era entre metal e metal, você tinha compartilhamento de elétrons, era aquela estrutura cristalina. Nós vimos as características dos compostos iônicos, que eles eram sólidos, tinham ponto de fusão e ebulição alto, solubilidade em água, né? Então a gente já tinha dado uma passada no que era a ligação iônica. E depois a gente viu a ligação covalente, né? Lembrando que todas as ligações, elas vão envolver os elementos representativos, lembra que é dos subgrupos A? Eu acho muito importante nesse momento você ter a tabela periódica na mão, tá? Então quando você estiver assistindo, trabalhando com essa aula, pega a tabela periódica, coloca ela na sua frente, que eu acho que vai te ajudar. E é muito importante lembrar que a gente está usando aquela regra do octeto, que a gente está copiando os gases nobres, não é isso? Que a estabilidade química era você ficar com 8 elétrons na última camada, igualzinho ao gás nobre. Então, o que estava acontecendo? Os elementos representativos estavam copiando os gases nobres, né? A gente viu que na ligação iônica isso aconteceu e a gente viu a ligação covalente também. O que era a ligação covalente? Era que acontecia entre ametais ou entre o hidrogênio e o ametal e você compartilhava os elétrons. E aí nós vimos que tinha ligação covalente normal e a ligação covalente dativa. Fizemos vários exemplos, várias estruturas na sala, tá? Então o caderno de vocês está abastecido com ligação iônica e ligação covalente. A ideia de hoje é a gente terminar esse módulo de ligações químicas, ok? E eu vou falar uma coisa importante, que é as exceções à regra do octeto. Como eu falei para vocês, a regra do octeto, ela não vai explicar todas as situações, ela tem umas particularidades e eu quero te mostrar rapidamente aqui essas particularidades, o assunto importante, caiu na prova do Enem do ano passado, até o exemplo está aqui, e eu queria que vocês dessem uma olhada aqui nos exemplos. Então vamos lá. Existem dois elementos da tabela, que é o berílio e o boro, ok? Que eles têm uma característica diferente dos outros elementos do grupo dele. Por exemplo, se você for pegar o berílio lá na tabela periódica, ele está na coluna 2A, ele é um metal alcalino terroso, né? Ele teria que fazer uma ligação chamada de iônica, né? É uma ligação por transferência. Mas o berílio tem uma particularidade, que ele é um átomo muito pequenininho, né? Então, o que acontece? Vai ser muito difícil você tirar os elétrons do berílio, ok? Então, vai ser muito difícil você fazer o berílio fazer ligação iônica. Então, ele vai, embora seja um metal, ele vai fazer ligação chamada covalente. E vai acontecer uma particularidade em relação ao berílio, que é o seguinte: ele é do grupo 2A, né? Ele vai ter 2 elétrons, e ele vai ter que montar, e aí a gente tem uma estrutura tipo BsL2, onde o berílio vai se juntar ao cloro. Vamos lá, o cloro é um halogênio do 7A, ele precisa fazer uma ligação só. Então, como o berílio tem 2 elétrons e ele não vai poder fazer ligação iônica, o que ele vai fazer? Ele vai compartilhar esses elétrons com o cloro. Então, ele vai fazer uma ligação aqui e vai se estabilizar com 4 elétrons, ou seja, fazendo uma exceção à regra do octeto, ok? O boro também é a mesma explicação do berílio. O boro é um metal, a tendência dele era doar 3 elétrons, tá? Mas ele é muito pequeno e aí ele não vai conseguir fazer ligação iônica, ele vai fazer ligação covalente. E essa ligação covalente vai acontecer uma situação específica, porque ele é do 3A, né? E aí ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer, por exemplo, uma molécula do BF3, ele vai fazer 3 ligações com cada flúor, porque o flúor é do grupo 7A, vai ter que fazer uma ligação só. E aí ele vai ficar estável com 6 elétrons, também furando a regra do octeto, ficando com menos de 8 elétrons, ok? Então esses são dois exemplos de átomos, de elementos que vão ficar estáveis com menos de 8 elétrons, ok?
Existe uma situação específica também, que existem alguns elementos, principalmente do terceiro período, que eles conseguem expandir o octeto. O que significa expandir o octeto? Ficar estável com mais do que 8 elétrons. Para isso, ele tem que ser do terceiro período para baixo na tabela periódica. Lembrando para vocês, sempre a tabela periódica aí na frente de vocês. Então, duas moléculas importantes em relação a isso é uma molécula de PCl5, onde você vai ter o fósforo, que é do grupo 5A, ele tem 5 elétrons, e o cloro, que é do grupo 7A, ele vai fazer uma ligação só. Como eu tenho 5 cloros, o que vai acontecer? O fósforo vai usar os 5 elétrons dele da camada de valência para estabilizar os 5 átomos de cloro. E assim ele vai ficar estável com 10 elétrons, ele vai expandir o octeto dele, ok? Também é uma particularidade. Outro exemplo importante é o SF6, né? O enxofre é do grupo 6A, né? E se ele estiver ligado a 6 átomos de flúor, o que ele vai poder fazer? Ele vai poder usar os 6 elétrons dele, tá? Para poder fazer as ligações com o flúor. E aí ele vai fazer uma ligação covalente com cada flúor e vai se estabilizar com 12 elétrons, ok? Então, isso aqui são exceções, né? Porque a gente estava vendo moléculas, elementos que se estabilizavam sempre com 8, e esses aqui são particularidades importantes, cai no Enem. Agora, cuidado com esses dois exemplos aqui, tá legal? Que é o xenônio. O xenônio tem uma característica diferente, galera, que é o seguinte: o xenônio é um gás nobre. Lembra? Se era um gás nobre, ele já está com 8 elétrons na última camada. Ele já está estável. Ele não vai fazer ligação química. Só que vai acontecer aqui o seguinte: você tem o flúor, que o flúor é muito eletronegativo, ele é ávido por elétrons. Então, o que ele vai fazer? Quando ele estiver na frente do xenônio, o que vai acontecer? Ele vai se ligar ao xenônio, tá? E vai fazer o xenônio estourar, ultrapassar os 8 elétrons que ele tem, ficando estável com 10 elétrons, ok? Porque ele vai fazer uma ligação covalente com cada átomo de flúor. Se existe o XF2, existe o XF4 também. Vamos lá, o xenônio tem 8 elétrons, repetindo, ele é do grupo 8A, ok? Que vão estar próximos dele e vão fazer as ligações, fazendo com que o xenônio fique estável com o quê? Com 12 elétrons, ok? Cuidado, isso é importante e tem caído. Vamos lá. Uma outra particularidade é o NO2 e o NO. Se você for fazer uma contagem de elétrons desses dois, você vai pensar o seguinte: o nitrogênio é do grupo 5A, tem 5 elétrons, o oxigênio é do grupo 6A, tem 6 elétrons. Se você for pensar no total, ele vai ter o quê? 11 elétrons. Se ele vai ter 11 elétrons, para você poder montar a forma estrutural dele, olha o que vai ter que acontecer. O nitrogênio vai ter os 5 elétrons dele, tá? Ele vai fazer 2 ligações, ele tem que fazer no total de 3 ligações, ele vai fazer 2 ligações com o oxigênio, beleza, vai deixar o oxigênio estável. E aí, o que vai acontecer é o seguinte: ele não vai poder fazer mais ligações, então ele vai ficar estável com 7 elétrons. Ele vai ter esse elétron aqui livre que a gente chama de desemparelhado, ok? Ele vai ficar estável na camada de valência dele com 7 elétrons, ok? Ele vai ter um elétron desemparelhado. Isso também vale para o NO2. Qual a diferença do NO2 para o NO? Está vendo esse par de elétrons aqui que a gente não usou para o NO? Ele vai poder usar esse par de elétrons com outro átomo de oxigênio e fazer uma ligação dativa. Lembra que era o empréstimo do par de elétrons que a gente representava por um tracinho só. E aí ele vai ficar com um elétron só, ok? Como esses dois têm elétrons desemparelhados, a gente os chama de radicais livres, ok? E vamos lá, isso era o que eu queria no momento, primeiramente falar com vocês, que era as exceções à regra do octeto, ok? Vamos junto, galera, vamos continuar nesses módulos, no módulo de ligação química. Grande abraço e até a próxima.